Só pra lá tem 116 mesmo. Espero que não seja um slide por Desgraça. minuto, hein, Machado. E não é um slide por minuto. A maioria é bem rapidinho, é feito com animaçõezinhas pra ficar fácil de entender, então tem slide que eu vou só passar por cima mesmo. Beleza, beleza. Eu tenho que Nesse jogar aí rodas já, ainda hoje. nesse aí já foram 40 segundos, Machado. Isso. É. Bom, passar pro próximo então? Ah, o eu vou estar apresentando hoje sobre Heavy Light Decomposition. Alguém aqui já sabe o que é estrutura além do Jonk? Não. Vais, não? Felipeira tá aí? Não sei se... Tem uma história que o Felipeira uma vez tentou implementar um desse numa nacional, velho. Mas eu vou guardar essa história pra depois. Tá bom, depois tu conta. Lendário. Bom, a Heavy Light Decomposition, a gente vai ver o que é nos slides, mas é uma estrutura meio complicadinha da maratona. E ela precisa de uns requisitos ali, digamos, uma base, sei lá, uns 2 anos estudando pra maratona, eu diria. E talvez nem todo mundo aqui tenha esse conhecimento. Ainda assim, eu acho que vale a pena participar da apresentação por curiosidade. Ok? Outra coisa que eu tenho que falar é a cada, sei lá, 1, 2, 3 slides eu vou estar parando para pedir se tá tudo bem, se a minha explicação fez sentido. Então, mesmo que fez sentido, alguém responde aí, tipo, ok, tudo certo, só pra, né, pra me Beleza. situar. Eu não vou responder nada de vingança pelas aulas online que eu tô tendo esse semestre. Tá falando o cara que nunca responde o professor, né? É. Ei, eu sou bolsista. Eu vou responder, eu vou responder. É verdade. Valeu, Graça. De nada. Aqui tá os tópicos. E, enfim, aqui tá um problema motivacional. Então, eu quero que vocês falem a solução dele. Eu imagino que tem bastante gente aqui que consegue responder isso. Que é, dado um vetor de 10 nas 5 números, você tem que responder 10 nas 5 operações. Que é a query de um intervalo e o update de um valor específico. Qual que é a solução disso daqui? Não tem pegadinha, não, é... Hum. Ei, eu vou deixar quieta, mano. Diz aí, quero ver. Mano, isso Igor, o aí. que tu acha que é? Você me chamou mesmo. Aham. Tá, é SegTree. Isso, é SegTree. Uma das Então, possíveis. não, mas sim, é uma das possíveis, dá pra fazer com outras, mas Responder offline com uma stack, um mínimo stack. então, dá pra fazer de outras coisas, mas era na SegTree que eu queria chegar. Então, com SegTree a gente sabe resolver esse tipo de problema para vetores. Será que a gente não consegue estender esse conceito para responder para árvore? Então, dado uma árvore com 10 nas 5 vértices e um valor para cada vértice, eu vou responder 10 nas 5 operações. Query de um caminho nessa árvore, que é, sei lá, a soma, né, nesse caminho, e update, que é trocar o valor de um vértice para um inteiro. Bom, visualmente tem a nossa árvorezinha aqui, e eu vou querer fazer uma query. Então, por exemplo, da query do 3 até o 10. Eu quero pegar a soma do caminho entre o 3 e o 10. Aí o caminho entre o 3 e o 10 ali tá pintado de azulzinho, e vai ser a soma dos valores, que aí eventualmente fica 28. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tá. Agora fazer uma revisãozinha rápida de algumas coisas que a gente vai precisar para ver então a estrutura que resolve aquele problema. SegTree, o Igor já tinha comentado que era a solução do primeiro problema ali. Basicamente, tu vai decompor um vetor em intervalos, então as folhas representam intervalos de tamanho 1, e aí tu vai, conforme tu vai subindo a árvore, tu vai aumentando o tamanho do intervalo, até que a raiz corresponde ao intervalo inteiro. Isso daqui vai... A estrutura da SegTree, então, ela trabalha com processamento ODN e query em log-n e update em log-n. Então, ela é bem rápida, por isso que ela é uma das soluções daquele problema, porque para cada query você vai
fazer log n operações, ficando n log n. Calma aí. Você quer me dizer que uma segtree vai guardar em cada nodo o somatório de um range específico? Exatamente. Interessante, hein? Segtree vai ser uma das coisas que a gente vai precisar para a estrutura. E outra coisa é LCA. Então tem essa árvore aqui, é a mesma árvore, e eu quero saber o LCA entre o 11 e o 12. Para isso, eu pego o caminho da raiz que é até LCA? o 11. Oi? O que é LCA? Tô explicando. Tá, desculpa, mano. Para isso, eu vou pegar o caminho entre o 11 e o 12 e pegar o nodo mais baixo, que é ancestral dos dois. Então, isso que significa o LCA, a Lowest Common Ancestor. E aí, nesse caso aqui, o nodo mais baixo, que corresponde ao caminho dos dois, é o 1. Tudo certo, LCA? Sim, mano. Tá. Por que que o LCA vai ser importante? Principalmente para a gente trabalhar em queries, em árvores. Às vezes, fazer essa volta aqui no caminho é meio chato. Então, a gente pode quebrar uma query em duas. Que é, no caso, fazer o caminho 0, 1, 6, 10 e o caminho 0, 3. Basicamente, é para isso que a gente precisa do LCA. É poder quebrar esse caminho aqui em dois para poder ir só descendo na árvore. Ok? Calma aí que eu tô mastigando a informação, mano. Tá, então você vai quebrar em dois, né? Isso. Entendi. A ideia é essa, é quebrar uma query em dois usando o LCA entre os dois nodes da query. Então tu usa o LCA pra tu não ter que tratar, tu ter que subir e descer, pra tu tratar ambos os lados como só uma descida, só uma subida. Isso, exatamente. É essa a ideia. Tá. Bom, agora sim, o algoritmo. Aquilo ali foi a introdução. Então, agora sim, o algoritmo que resolve aquele problema que a gente viu, né? Que é fazer aquelas queries e updates em árvore. Bom, a gente sabe resolver o problema para vetores, como a gente viu, que é com segtree. A gente também sabe combinar a resposta entre dois vetores, intervalos, enfim, né? Se eu sei, por exemplo, a resposta entre o intervalo 0 e 1, eu somo com a resposta do intervalo 1 e 2, e eu vou ter a resposta para o intervalo 0 a 2, que é o que a segtree já faz por dentro. Tá. Se a gente sabe para resolver para vetor, por que a gente não decompõe a nossa árvore em vetores? De forma que cada caminho na nossa árvore seja um vetor. Aí a gente pode resolver cada caminho com uma segtree e combinar as respostas dos caminhos na resposta final. Como que a gente vai decompor a árvore em segtree? Digamos que, primeiro, né, explicando aquela ideia ali. Então, digamos que a gente tem essa árvore e eu já fiz a decomposição dos caminhos, tá? Cada corzinha dessa vai ser um caminho e, consequentemente, vai ser uma segtree. Então, por exemplo, eu vou ter um vetor que vai guardar os valores dos caras vermelhos. E aí eu vou construir uma segtree em cima dos caras vermelhos. Vou ter um vetor que vai guardar os vetores dos caras azuis. E vou construir uma segtree em cima dos caras azuis. Inicialmente, tu fez essa decomposição arbitrária? Sim, por enquanto pode ser arbitrária. Bom, como que eu faria então uma query do 3 para o 10, igual a gente viu ali em cima? Com essa decomposição em caminhos, eu posso fazer 3 consultas, que é a consulta na seg amarela, consulta na segtree vermelha, do caminho que, digamos, que intersecta até o meu caminho que intersecta com o meu caminho da query, e mais uma consulta na segtree magenta. E aí eu vou pegar vou pegar os nodos, no caso, 10, 6, 1, 0 e 3, que é justamente os caminhos que compõem o único caminho entre 10 e 3. Ok? Esse exemplo? Certo. Tudo certo? Bom. Então, o quão caro é isso, né? A gente vai fazer uma consulta na segtree para cada corzinha dessas.
Quantos caminhos desses podem existir? A gente sabe que um caminho desses vai pegar no máximo 2 folhas. A gente ia precisar de O de N caminhos, então, e isso ia ficar, no fim quadrático, né? Porque no caso, para cada query, eu ia precisar, então, consultar O de N caminhos, e eu tenho N queries, fica N quadrado. Para isso, a gente vai precisar gerar os caminhos de maneira esperta. Tá tudo bem aqui com por que isso é lento demais? Eu tive uma dúvida como é que tu gerou esse pior caso aí? O que tu quer dizer com precisaríamos de N dividido por 2 caminhos? Porque cada caminho só pode ter 2 folhas. E digamos, então, que eu tivesse, sei lá, N folhas, por exemplo, um grafo estrela, que eu teria N menos uma, ou N menos uma folhas, e eu ia precisar de N sobre 2 caminhos. Ok? Tô pensando, mano. Tô processando também. Vai algumas... Tipo, tu pode pensar em grafos específicos que vão chegar perto disso. Talvez com mais um, menos um aqui e ali, talvez bem mais que isso. Mas, no fim, se tu pensar, tu vai precisar de O de N caminhos, digamos, decompondo de uma forma aleatória. Ok, É, ok. Pelo menos um jeito, né? Decompondo de uma forma aleatória, um teorema simples é que um caminho pode ter no máximo 2 folhas, né? Porque precisa Uhum. ser um caminho único entre 2 versos. Tá, Tipo, mas... talvez eu não entendi exatamente o N dividido por 2, mas, tipo, entre 2 nodos, tu pode ter no máximo, como é uma árvore, tu pode ter no máximo N arestas, ordem de N arestas, e cada uma dessas arestas poderia, teoricamente, pertencer a um caminho distinto. Daí tu teria mais ou menos ordem de N, teria que fazer mais ou menos ordem de N consultas em segue-trees. É isso? Isso. Seria essa a ideia, né? Porque tu teria praticamente ordem de N caminhos. Ok? Beleza, entendi, valeu. Beleza. Então, isso é lento demais. A gente vai precisar gerar esses caminhos de uma maneira mais esperta. Para isso, a gente vai usar os tamanhos das subárvores. Como assim? Né? O que isso nos ajuda? Primeiro, então, vamos falar primeiro de como gerar esses caminhos e aí eu explico por que isso é rápido. Bom, aí tem uma árvore, né? Cada vértice, enfim, com seu respectivo índice. Eu vou computar o tamanho das subárvores. Então, eu acho que quase todo mundo deve estar familiarizado com o conceito de subárvore, mas basicamente é quantos filhos um vértice tem, né? Contando que o 0 aqui vai ser a raiz, né? Então, por exemplo, o 5 tem esses 5 caras mais os 5 de subárvore. Ok? Tudo certo, né? Beleza, mano. Isso aí Bom, foi fácil de pegar. então, digamos que você está pintando os caminhos aqui. Né, você vai começar um caminho ali na raiz. Qual é o melhor filho para você estender o caminho do 0? Vai ser o caminho com a maior subárvore, que você sabe que tem mais vértices ali. Então você vai repetir esse processo e gerar o caminho do 0. Chegando numa folha, não tem para onde gerar caminhos, então tu retorna, né, na função recursiva e vai gerando os próximos caminhos. E aí, aqui no caso, então, o 16 sozinho vai ser um outro caminho, o 9 e o 14 vai ser um outro caminho, o 4 outro. Aí aqui, quando a gente vai para o 6, a gente consegue ir descendo e gerar um outro caminho. E assim vai até a gente ter esse grafo todo coloridinho aqui. Tudo bem com esse processo? Com esse algoritmozinho para gerar os caminhos? Sim, O sim. 7 e o 18 são cores diferentes, né? Sim, são cores diferentes.
Um é magenta e o outro é purple, eu acho. Tava faltando cor, né, Machado? Tava, eu usei, São eu usei. dois rosas. Tirando, não tem 3 meio roxinho, né? Machado Tirando, usou todas as 5 cores que ele conhece. tirando, sei lá, cinza, preto, eu acho que eu usei quase todas as cores do LaTeX, na verdade. Porque, tipo, tem esse verde estranho aqui também, que eu usei pra usar. Pelo menos é as cores que eu encontrei online. Tá, o teu Bom. objetivo é deixar os caminhos o maior possível. Isso, aumentar os tamanhos dos caminhos, mas aqui no caso, pode focar na parte de um caminho, né, digamos, para um vértice, o vértice filho dele, que continua o caminho dele, vai ser o cara com a maior subárvore. E tendo isso, eu vou explicar por que que isso vai ser rápido daqui para frente. Beleza. Bom, a gente ainda vai fazer uma consulta na SegTree para cada caminho. Mas quantos caminhos será que a gente vai precisar consultar? Isso é equivalente a quantas arestas aqui que não estão coloridas eu vou precisar subir. E aí aqui eu queria introduzir um conceito que a partir de agora eu vou estar chamando essas arestas coloridas de arestas pesadas e essas arestas pretinhas aqui de arestas leves. E daí que vem o nome Heavy Light Decomposition, que é, né, decompor essa árvore então em arestas leves e arestas pesadas. Ok? Eu entendi a referência, mano. Então, quantas arestas leves a gente vai precisar subir? Bom, aí eu digo aqui que a gente vai precisar de subir no máximo log n arestas leves. Por quê? Uma pergunta, Machado. Diga. Pode ser depois ou antes de eu explicar, mas por que subir arestas leves é interessante? Porque toda vez que a gente tiver num caminho, digamos, eu estou nesse caminho vermelho, eu consigo responder ele com uma query na SegTree. Então, por exemplo, uma query na SegTree do 0 até o 10, do 15 até o 5, enfim, não importa. Vai ser sempre uma query na SegTree. Só que quando eu subo uma aresta leve, né, eu troco de caminho. Então eu vou precisar de mais uma query na SegTree. Ou seja, a quantidade de queries na SegTree que eu preciso vai ser mais ou menos, no caso, a quantidade de arestas leves que eu subir. Ok? Fez sentido? Sim. Fez sentido. Então, eu digo que a gente vai precisar subir no máximo log n arestas leves. Isso é equivalente então eu vou precisar fazer log n consultas em SegTrees. Tá. Aí aqui tem esse grafo aqui na direita. Ele é basicamente esse grafo da esquerda. Só que eu condensei, acho que não sei se tem uma palavra melhor para isso, as arestas pesadas em um vértice só. Então, no caso, nesse grafo aqui da direita, um vértice é filho de outro se o caminho, né? Tipo, por exemplo, esse rosinha aqui é filho do roxo porque o 7 tá ligado num nodo roxo, né? E aí o roxo é filho do vermelho, o verde é filho do azul e assim vai. Então ficou só na direita as arestas leves, porque todas as arestas pesadas eu condensei. Faz sentido? Uhum. Faz sentido e ficou bem bonitinha a representação. Né? Bom. Então, quantas arestas leves aqui na direita eu vou precisar subir? Bom, vendo um exemplo específico. O 16 aqui. A gente vai subir uma aresta leve. Se a gente está subindo uma aresta leve, o pai do 16 tem outro filho. E esse filho é mais pesado do que eu. Ou seja, o tamanho da subárvore dele é maior ou igual a eu. Maior ou igual a 16, no caso. Então, quando a gente sobe essa aresta leve, como eu somo as subárvores,
a subárvore do pai do 16 é pelo menos o dobro da subárvore do 16. Ok? Vale a Daí pena eu- repetir isso aí. Tá, beleza. Então, ó, eu tô no 16 e eu vou subir uma aresta leve, certo? Uhum. O pai do 16, como eu tô subindo uma aresta leve, o pai do 16 tem outro filho, que vai ser a aresta pesada, certo? Sim, pelo menos a aresta pesada, né? Isso. Como aquele filho é aresta pesada, significa que o tamanho da subárvore dele é maior do que o tamanho da subárvore do 16. Porque se a Sim. subárvore do 16 fosse maior, Ele estaria no caminho vermelho, né? exatamente. E como a subárvore do 10 é a soma da subárvore dos filhos, eu sei que a subárvore do 10 vai ser pelo menos o dobro da subárvore do 16, porque no caso eu vou somar aquele filho pesado com o 16. E Isso. aí isso vai pelo menos dobrar o tamanho da subárvore. Fez sentido? Mano, Valendo, beleza? entendi, mano. Mas, tipo, seria até o dobro mais um, né? Porque aí tem que somar o próprio pai, né? Sim, mas. ah, enfim, sim. O, além do Granza, mais alguém entendeu? Fez sentido aqui, mano. Yeah. Eu não sei, eu não entendi se a professora se é um sim ou não. Eu disse yeah. Ah, tá. Yes. Ok. Aham. Tá. Então. Bom. Então a gente vê que toda vez que a gente sobe uma aresta leve, o tamanho da subárvore pelo menos dobra. Como, né, o tamanho da subárvore pode ser no máximo n, porque eu tenho n vértices, eu vou ir dobrando o tamanho da subárvore, e isso significa que eu vou subir no máximo log n arestas leves. Que eu não posso dobrar mais do que log n vezes. Ok? Certo? Por isso, então, que como eu vou subir no máximo log n arestas leves, eu vou fazer no máximo log n arestas, eu vou fazer no máximo log n consultas na SegTree. Então, a gente vai responder cada query, no máximo em subir log n arestas, vezes fazer consultas na SegTree, cada consulta na SegTree é log n também. Então, log quadrado, cada query. Ok? Sim. Cara, me parece, não sei se tu sabe me dizer, mas me parece que no pior caso seria uma árvore binária balanceada, né? Sim, uma árvore binária balanceada é o pior caso. Porque vai ter um caminho ali específico que tu vai, de fato, fazer o log quadrado consultas. Bom, além disso, com pré-processamento ADN. Tá. Aí agora, então, um resumão do algoritmo até agora e para frente. A gente vai precisar, então, computar o tamanho das subárvores. Decompor essa árvore nos caminhos que a gente viu ali, né, das corzinhas. E aí, para isso, né, depois de fazer isso, né, o nosso algoritmo precisa poder responder aquelas operações que a gente viu no problema. Transformar o valor de um vértice num outro valor. Isso é fácil, né? A gente olha a SegTree que ele tá e pede para a SegTree mudar o valor em log n. Fazer a query de dois valores. E aqui a query ela é bem mais complexa, então vai ter uma animaçãozinha depois explicando o que vai estar aqui. Basicamente, eu vou ter que fazer aquele processo que a gente viu lá no começo, de separar o caminho com o LCA. Depois, enquanto os dois caras não estiverem no mesmo caminho, ou seja, os dois caras estiverem com cores diferentes, eu vou subir o cara que está mais baixo.
E aí, no caso, o cara que tá mais baixo sempre é o U, porque o LCA tá sempre mais acima que ele, né? Então, eu vou fazer uma query na segtree do U até a cabeça do caminho U, do U, ou seja, fazer a query do U para cima até terminar o caminho dele. Depois, transformar o U no pai da cabeça do caminho, então agora eu subo a aresta leve, e aí depois eu faço... depois que isso acabou, os dois caras estão no mesmo caminho, e aí eu posso só fazer uma query do U até o LCA. Tá. Beleza. Tá aqui formalizado a query. Agora a animaçãozinha. Bom. Vamos supor que eu queira fazer a query, então, do 18 ao 13. O LCA dos dois vai ser a raiz, o 0. Enquanto o V não tá no mesmo caminho, ou seja, na mesma corzinha que o LCA, eu vou ir fazendo queries no caminho que o V está e subindo ele de caminho. Então eu faço uma query na segtree do 18, subo ele de caminho. Agora, no começo o 18, né, ele estava sozinho aqui, então era só ele mesmo. Aqui no caminho azul, eu tenho que fazer uma query na segtree do V até o topo do caminho, ou a cabeça do caminho. Então eu faço essa query na segtree aqui e subo de caminho de novo. Agora, o V, no caso, foi subindo, chegou aqui no 1. Como os dois estão no mesmo caminho, agora é só fazer uma query final na segtree do V até o LCA. E aí, no caso, seguindo esses passos, eu marquei todos os vértices que fazem parte do caminho 0 até 18. Fez sentido? Eu acho que essa partezinha aqui é meio complicada. Então, se precisar explicar de novo, fala. Tô refletindo aqui, mano. Se alguém aí, por exemplo, falar, mas o que aconteceria se eu pegasse o 14 e o 11? Sei lá, pode falar, porque aí a gente né, refaz o exemplo, sem animaçãozinha, né? Mas a gente refaz o exemplo só pra ficar mais claro. Beleza, mano. Então eu tô com uma dúvida. E o que aconteceria se a gente usasse o 14 e o 11? Então, deixa eu botar nessa tela aqui. 14 e o 11, né? O LCA dos dois vai ser o 1, certo? Certo. E aí eu vou... No caso, eu vou fazer para um dos caras e aí pro outro vai ser... O processo vai ser igual. Então, qual dos caras tu quer? O 14 ou o 11? Mano, começa do 14. Tá, pro 14. A primeira coisa que eu tenho que ver... né, se eu olhar aqui no algoritmo, enquanto os dois caras, eles não estão no mesmo caminho. E aí, aqui no caso, eles não estão no mesmo caminho, né? Concordo. O 14 tá no ciano e o 1 tá no vermelho. Então, eu vou somar na segtree o caminho ciano do 14 para cima. Uhum. E aí, então, no caso, eu somo o 14, eu faço a query na segtree do 14 até o 9. Depois disso, eu subo de caminho. Então, quando eu subo de caminho, eu transformo o V no pai da cabeça do caminho. E aqui, no caso, a cabeça do caminho é o 9, o pai da cabeça do caminho é o 5. Ok? Certo. Agora os dois estão no mesmo caminho, no caminho vermelho. Uhum. Então, basicamente, a única coisa que eu preciso fazer agora é fazer uma query do primeiro cara, do cara até o LCA. E aí, no caso, eu faço a query do 5 até o 1. E aí, nisso, eu peguei o 14, o 9, o 5 e o 1, que é o caminho do 1 até o 14. Beleza, isso aí eu peguei. Quer mais algum outro exemplo? Talvez do 11? Aí, no caso, por exemplo, pro 11, seria você repetiria o mesmo processo, né? Uhum.
E aí, com isso, você consegue fazer qualquer caminho nessa árvore. E Ok? por mim tá perfeito, mano. Mas. Jonk, ok. Igor. Eu acho que é bom tu. E se os dois vértices estiverem numa mesma cadeia? Tipo, o 10 e o 1. Aí, no caso, esse enquanto os dois estiverem em caminhos diferentes, não entra, né? Então é só eu fazer uma query na segtree de um até o outro. Então eu faço uma query na segtree do 1 até o 10. Então, Perfeito. Safe. ok? Bom. Beleza. Né? Parece que funciona, legal, tal, mas não parece fácil. Não parece fácil de implementar. Não mesmo. A gente vai ter que computar os tamanhos das subárvores, fazer aquela decomposição em caminhos, que eu nem mostrei o código ainda. Criar uma segtree para cada caminho, guardar a cabeça de cada caminho, pai de cada caminho, e guardar em qual segtree cada caminho tá, qual vértice tá em cada segtree. Guardar, né, a posição de cada vértice na segtree e, além disso, usar um LCA rápido e separado para cada query. Então, eu teria que, por exemplo, usar uma sparse table para computar esse LCA aqui. Né? E aí, Ô, Machado, perdão. Porque eu acho que é interessante exemplificar também o que acontece quando tu pega dois vértices e um é o LCA do outro. Então, e eles não estão na mesma cadeia, né? Por exemplo, o 0 e o 7. bom, o 0 e 7, tu vai fazer computar o LCA e o LCA vai ser o próprio 0. Então, tu vai repetir, vai fazer aquele processo que a gente falou pro 7. Então, no caso, tu faz a query do 7 até o 7, aqui, sobe o caminho pro 3. Aí faz a query do 3 até o 3, e aí sobe o caminho pro 0. Aí nisso tu completou a parte do 7, né? Ok? Isso. Aí, pra parte do 0, tu vai ver que tu precisa fazer só do 0 até o 0. Aí tu pode fazer né, um tratamento pra, tipo, não contar, não dar double counting nas somas e tudo mais, né? Mas aí isso não tá no algoritmo aqui, mais porque a gente não vai usar esse código especificamente de fato. Mas ok? Fez sentido? Beleza, beleza. É importante, né? Se tu for pensar, tratar esse double counting ali de, tipo, não pegar o LCA duas vezes. Ok? Fechou aqui. Então, beleza, né? Tem toda essa lista aqui de coisas que a gente ia precisar de uma sparse table, talvez fazer um LCA em odd 1. Será que dá pra fazer melhor? Então, dá pra fazer melhor. Mas aí a gente vai precisar de outro conceito. E aí tem um memezinho do CF que eu achei engraçado. Ou só pra dizer que o slide não tinha nenhum meme, mas tá aí. A gente vai usar Euler Tour. E aí eu imagino que a maioria das pessoas não conheça o conceito de Euler Tour. Mas a ideia é bem simples. Você vai guardar, você vai fazer uma DFS normal, imagina o DFS da raiz, e você vai guardar quando que você visitou cada cara. Então, cria uma variável global, aí tu visita um vértice, tu fala que tu visitou aquele vértice no tempo daquela variável global e soma mais um naquela variável global para o próximo vértice. Né? Eu acho que todo mundo consegue visualizar isso, né? É literalmente uma variável global e guardar quando tu visitou cada cara. Além disso, a gente vai colocar, além de usar o leitor, a gente vai colocar o filho mais pesado como primeiro na lista de adjacência. E aí, beleza. O que que isso nos ajuda, né? Primeiro tá aqui o código, depois talvez eu possa voltar nele. Mas, né? Primeiro, então, como que a gente vai fazer isso? Tem esse código que ele vai computar o tamanho das subárvores já, então eu inicio o tamanho da subárvore em 1 aqui, que é o próprio cara, e vou somando as subárvores dos filhos, né? Computa a subárvore do filho, soma a subárvore do filho. E aí tem esse if aqui, que ele vê
né? Se o meu filho é o cara que tem a maior subárvore, eu coloco ele em primeiro na lista de adjacência. Ok? Com esse código? Mais ou menos o que ele faz? Tu dá um DFS em todo mundo e tu vai mantendo o maior filho que tu passou na primeira posição, é isso? Isso, exatamente. Ah, beleza. Né? Essa é a função dessa DFS. A parte do Elder Tour vai ser na outra. Bom, o que acontece, né, fazendo isso, colocando o primeiro filho como o primeiro cara da lista de adjacência, o que acontece se a gente rodar o Euler Tour agora? Rodar a DFS. Qual a ordem da visitação desses vértices vai ser bem interessante. Então, como o cara... como eu coloquei o cara com a maior subárvore como primeiro da lista de adjacência, ele também é o cara que eu escolhi para ser meu filho pesado, para ser o cara que eu tenho aresta pesada para. Então, quando eu for visitar os caras, eu vou visitar primeiro o meu filho pesado. Então, começando da raiz, eu visito o filho pesado, visito o filho pesado, filho pesado, filho pesado. Depois eu volto na DFS e só aí eu vou visitar o 16, né? Então, a gente pode ver algo bem interessante aqui, que os caminhos, eles vão ficar contínuos nesse vetor que guarda a ordem da visitação de cada cara. Ok? Certo, mano. Vai ficar contigo. Contigo? Aí você tá Nem falando. sei. Bom, beleza. Os caras estão contigos aqui. O que isso nos ajuda? Basicamente, se eu quiser fazer uma query, por exemplo, que nem o exemplo que a gente viu antes, do 1 até o 10. Eu sei que o 1 foi o segundo a ser visitado e o 10 foi o quarto a ser visitado. Então é só eu fazer uma query do segundo a ser visitado até o quarto a ser visitado. E eu vou pegar o caminho entre os dois. Ok? Então, fazer queries na SegTree, que é caras no mesmo caminho, eu posso fazer aqui em cima. Nisso, eu só vou precisar de uma SegTree, então, em cima de todo esse vetor. Nem a pau. Sim. Caramba. Outra informação, outro detalhe bem importante que simplifica bastante o que a gente vai fazer. Digamos, olhando aquele grafo lá antes, né, que tinha, por exemplo, qual caminho era filho de qual caminho, a gente vê, por exemplo, aqui, sei lá, o caminho azul é filho do caminho vermelho. Né? Se um caminho é filho do outro, o caminho filho vai sempre aparecer para a direita do primeiro caminho. Ok? Então, beleza, o que isso ajuda? Se, por exemplo, eu tinha aquela query do 0 e do 7, eu sei que, como o 7 está mais para a direita, ele pode ser o caminho que o 7 tá é filho do caminho do 0. Então eu vou subir o 7 quando eu for subir uma aresta leve. Aí ele vai virar o 3. O 3 ainda tá para a direita, então eu vou subir o 3. Com isso, eu não preciso mais computar o LCA. É só eu ir subindo sempre o cara mais para a direita até os dois chegarem no mesmo caminho. Faz sentido isso? Faz. Para mais Calma aí, repete essa parte do cara mais da direita aí pra mim, please. Tá, ó. O que acontece? Por causa dessa ordem da visitação da DFS, eu vou visitar, né, os caminhos. Eu vou visitar, digamos que eu começo num vértice. Eu vou visitar o caminho dele primeiro. Depois disso, eu vou visitar os caminhos que são filhos dele. Então,
Se um caminho é filho do outro, o caminho filho vai estar para direita do primeiro caminho. Então, aqui, por exemplo, tipo, a recíproca não é verdade, né? Mas aqui, por exemplo, sei lá, o verde é filho do caminho azul. O verde tá pra direita. O 18 é filho do caminho azul. O 18, o 18 tá pra direita. Ok? Ok, ok. Até aí, ok. É importante notar que a recíproca não é verdade, né? Digamos, o 4 tá pra direita do ciano. Mas o caminho 4 não é filho do ciano. Do caminho ciano. Bom, beleza. Aí tu quer ver a parte de pegar o cara mais à direita e ir subindo ele, né? Isso. Então, se eu pegar quaisquer dois caminhos ali, se eu ir subindo sempre o cara mais à direita, eventualmente eles vão chegar no mesmo caminho. Como assim? Ah, deixa eu fazer 2 exemplos que aí talvez fique mais fácil. Tá, eu acho que eu entendi. Porque quando eles estão em cadeias diferentes, isso não é tão importante. Mas quando eles estão na mesma cadeia, é importante você pegar o cara mais à direita. Isso, exatamente. Tá, Era tá. justamente isso que eu ia fazer. Por exemplo, né, se eu pegar aqui, sei lá, o 9 e o 6. Os dois não estão na mesma cadeia. Não estão no mesmo caminho. Subir, então, tipo, qual dos dois eu subo não importa. Mas eu não sei se se um caminho é filho do outro. Então eu vou subir o cara mais à direita, né? Nisso eu subi o 6, porque ele tá mais à direita. Então, ele vai virar, né, o pai, e aí ele vira o 1. Agora, o 1 e o 9. O 9 tá mais à direita. Eu vou subir o 9. E aí agora os dois vão estar no mesmo caminho. Então, se um caminho é filho do outro, né? Quando eu subir o cara mais à direita, os dois vão cair no mesmo caminho. Tá, eu acho que eu entendi. Tipo, em alguns momentos, pode ser que não importe se tu vai subir o cara da direita ou da esquerda. Mas em outros daí a escolha é arbitrária. Mas em outros momentos vai importar se tu vai subir o cara da direita ou da esquerda. Então tu pode optar por sempre escolher o cara da direita e nunca vai dar problema daí. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Tá. Ah, Tu pode repetir esse processo se tu subisse do 6 e do 9, se tu subisse o cara, por exemplo, mais à esquerda primeiro e depois fosse pegando mais à direita? é, sim, nesse caso funcionaria, né? Mas aí tu tá fazendo de forma arbitrária e tu não saberia quem subir. Mas, por exemplo, Sim, sim, sim. se, né, no 9 do 6, se eu subisse o 9 primeiro, ele ia parar no 5. Beleza. Mas. E agora, se eu tentasse subir o cara mais à esquerda de novo, tipo, nem ia ter como, né? Sim, sim. Não, mas eu Então. digo só naquela primeira iteração tu subisse o 9 em vez do É. 6. Mas, por exemplo, se eu pegar então, sei lá. Vamos supor. Deixa eu tentar pegar 2 caras aqui. Não, poderia ser o 6 e o 9 também, só que, tipo, na primeira iteração, tu sobe o 9 em vez do 6. E daí tu iria parar no 5, tu teria no 5 e no 6, e daí tu continua, daí tu sobe o 6. Sim. Só que mesmo isso pode ser um problema, eu imagino. Porque. Isso só funciona no caso porque a gente consegue ver que não vai dar problema, né? Então, Exatamente. sim, sim, Né? sim, mas Tipo, tu não pode fazer essa escolha arbitrariamente, assim, de pegar o primeiro cara da esquerda. por exemplo, o 3 e o 7 aqui, né? Se tu tentar subir o 3 primeiro, aí tu vai vir aqui parar no 0, que, tipo, não tá Sim, entre o sim. 3 e o 7. Uhum. Ok? Mais alguma dúvida de alguém aí? Não, pera, eu não consegui entender. Tá. Bom. Beleza. Então, aquilo ali ajuda bastante. A gente vai precisar só de uma segtree. A gente não precisa mais de computar LCA separado com sparse stable. O que de fato a gente vai precisar? Guardar a posição de cada cara.
né, na segtree. Guardar o cara que tá diretamente acima dele. Guardar o cara que é a cabeça do caminho. Aí, então, né, no caminho vermelho, quem que é o cara mais acima no caminho vermelho? Tá. E aqui tá a DFS que computa tudo isso. Então, o que eu falei do Euler Tour antes, essa daqui é a variável global, que para cada cara que tu passa, tu soma 1 e coloca num vetor, né? Nisso tu guarda a posição que cada cara tá na segtree. Além disso, aqui eu computo o pai, né? O pai eu passo, né? Então, tipo, para cada cara que eu olho, eu já digo que eu sou o pai dele, e aí depois eu me passo aqui como o pai, para mim não fazer o assign de novo no filho, né, do pai. Aí aqui para marcar a cabeça do cara, se o V, digamos, V é filho de U, né? Então, se o V é o primeiro na lista de adjacência, a gente tá no mesmo caminho. Então a gente tem a mesma cabeça de caminho. Se ele é o meu filho e não tá em primeiro na lista de adjacência, tem uma aresta leve entre a gente. E aí, no caso, ele vai ser a cabeça do caminho. E é isso que a segunda DFS faz. Computar esses 3 vetores. Bom. Beleza. Tem Então, uma pergunta. pode falar. A tua lista de adjacência, no caso, ela meio que o primeiro, como tu garantiu na última, que o primeiro vai ser o cara mais pesado. Vai ser o nodo mais pesado. Sim. É importante que o primeiro seja o cara mais pesado. Entendi. Beleza, agora faz sentido. Tá. Beleza. Né? Então, tem essa árvore aqui. A gente viu como fazer a query antes, mas agora a gente mudou algumas coisas. Como que eu faço a query agora? Digamos que eu escolha 2 caras. Né? Então, aqui eu escolhi o 14 e 18. Eu já não preciso mais computar o LCA. Né? Porque a gente viu ali que se eu pegar o cara mais à direita e ir subindo ele, eles eventualmente vão chegar no mesmo caminho. Então, aqui no caso, eu pego o 18, faço uma query na segtree do caminho dele, né? Dele até o topo do caminho, que no caso é ele mesmo. Depois eu subo de caminho. Então, no caso, o V passa a ser o pai da cabeça do caminho, que é o 12. Faço a query da segtree do cara mais à direita de novo, que ainda é o V. Então, do nodo V até o topo do caminho. Subo de caminho. Agora o V virou 1. E o cara mais à direita é o U agora. Então eu faço a query na segtree digamos, na segtree do U até a cabeça do caminho de U. E subo de caminho de novo. Finalmente, os dois estão no mesmo caminho. Agora é só fazer uma query de um até o outro. E acabou. Caramba. Entendido esse processo? Esse é o processo de query que a gente vai fazer. Tudo certo? Por mim, sim. John? Achei sólido. Bom, é isso. O código que faz a query, então, é bem simples, na verdade. Eu vou primeiro olhar qual cara que tá mais para a direita. Então, com esse swap aqui, eu garanto que o B é sempre o cara mais à direita. Se os dois estão no mesmo caminho, eu faço uma query de um até o outro. Se eles não estão no mesmo caminho, eu faço uma query na segtree do cara mais à direita até a cabeça do cara mais à direita. Digamos, a cabeça do caminho do cara mais à direita. E aí eu chamo a função recursivamente para ele tratar, digamos, eu subo a aresta leve, né? Chamando a função recursivamente. E aí, para subir a aresta leve, eu pego e passo o pai da cabeça do caminho de B. E aí, essa função vai recursivamente nesse else até eu cair nesse if aqui em cima, que os dois estão no mesmo caminho. Beleza. Mas isso aí tá bem confuso, né? Porque eu tô imaginando que o query com um monte de variável ali dentro, Sim. ele seja da segtree, né? Aham.
É que, por motivos de template, né, né, quem faz a segtree chama query de query. Então, aí chamando a HLD de query também, tu sabe que a quantidade de parâmetros que tu passar vai ser se é da segtree ou da HLD. Nossa, eu nem tinha me atentado a isso, mano. Real. Pois é, John. Então, Ah, essa eu segunda tenho uma query aqui dúvida. é a query do HLD. Por que tua seg é indexada em 0, Machado? Mano, porque indexado em 0 é a melhor segtree. Eu ouvi dizer o Por contrário. acaso, tu faz nodo vezes 2 mais 1, nodo vezes 2 mais 2? Sim. E, os dois têm Nossa, desprezível. as duas fórmulas têm a mesma quantidade de caractere. Como que tu vai esperar isso? O cara faz vezes 2 mais 2, velho. Beleza, Machado. Mano, eu faço assim, quando eu indexo em 1 e faço vezes 2 e dou 2 espaços. Pra deixar com a mesma quantidade de caractere. Enfim. Bom, é isso. Beleza. Então, chegamos ao final. Não sei o quão pesado foi isso. Já estamos no quase 100º slide. Foi pesado e leve. Foi pesado, né? Bom, isso que é Heavy Decomposition é decompor a árvore em caminhos para poder aplicar estruturas de vetor na árvore. E aí, aqui no caso, a gente viu aplicando uma segtree. Mas usar outras estruturas, o processo é parecido, as queries são parecidas. Né? Vai mudar como tu chama cada função, mas tu consegue fazer a mesma coisa. Pré-processamento é n log n, por causa das duas DFS, que é n. Na verdade, acho que daqui eu acho que era para ser n, hein? Eu acho que aqui tá errado. Aqui é n. Dá pra construir a seg em N, né? Porque tu faz a seg em n também. Enfim, isso daqui tá errado, era para ser n, my bad. E fazer queries vai ser log n, por causa que você tem que subir log n arestas leves, vezes a complexidade de fazer a query na estrutura. Então a gente viu aqui que a query da estrutura era log n também, para segtree. E é isso. Isso é Heavy Light Decomposition. Alguma dúvida, assim, de alguma coisa que passou, antes de eu falar de outras coisinhas que tu pode fazer com a estrutura? Não, mano, eu só tenho perguntas sobre se dá pra fazer update range, um monte de coisa assim. Não sei se tu vai chegar a falar. Sim, então é justamente sobre isso que é os extras. Bom, como tu Oh. falou, update em rede. Tá, fala aí. Não. Na real, a minha pergunta também é extra. Eu ia perguntar se dá pra fazer uma HLD persistente. Isso é uma boa pergunta. Eu nunca vi num problema, cara. Porque eu acho que É. seria um problema de ser uma bíblia, mas, tipo, me deixou curioso agora. Sim. Bom. E eu vou falar sobre isso um pouquinho ali nos extras, tá? Então, guarda um pouco a sua pergunta. Tá. Update in range, que o Granza comentou. Exatamente similar. É praticamente igual ao query. Só que aí você tem que usar outra estrutura, né? Porque tu vai fazer o update in range na segtree e vai ficar o DN. Então tu precisa usar segtree com lazy. E aí tá aqui a função de update. É exatamente o mesmo processo. Eu pego o cara mais à direita. Vai ser o cara mais à direita vai ser o B. Aí, se os dois estão no mesmo caminho, eu faço update na seg. Se não, eu faço o. Se não, eu faço o update da seg do caminho do B. E aí eu chamo recursivamente o update aqui. O engraçado é que aqui eu mudei para seg update, justamente porque eu vi que ia ficar meio confuso. Mas aparentemente eu esqueci daquele outro slide. Tudo bem. Então, beleza, dá para fazer o update em range. Precisa usar uma estrutura que suporta o update em range rápido, mas dá para fazer. Eu não tô vendo o lazy aí, velho. Não, lazy tu faz na segtree. Tá. Real. Sim. Tipo, né? O HLD vai te permitir tu fazer as operações da estrutura nos caminhos. Mas a parte de fazer as operações na estrutura é com a estrutura. Sim. Bom, uma coisa interessante que dá para fazer.
HLD em arestas. Até agora, todos os exemplos que a gente viu os valores estavam nos vértices. Mas e se a gente quisesse colocar os valores nas arestas? Por exemplo, eu quero somar as arestas que tem de um caminho até o outro. Posso falar, pegar a aresta, a maior aresta num caminho da árvore. O que a gente faz? A gente meio que ignora a parte de estar em aresta e coloca os valores no nodo mais baixo. Só que isso cria um problema. Qual que é o problema? Digamos aqui, nessa árvore, que a gente queira fazer a query do 14 até o 18. Como a gente puxou os valores das arestas para os vértices, eu coloquei, né, tá maior essas arestas que a gente está pegando, né? Então, no caso, quando eu pego o vértice 14, na verdade eu estou pegando essa aresta aqui. Quando eu pego o vértice 12, na verdade eu estou pegando essa aresta aqui. O valor dessa aresta. O problema. Quando eu pego esse vértice aqui, eu estou pegando essa aresta aqui. E essa aresta aqui não está no caminho entre 14 e 18. Ok? Então eu tenho que remover o LCA. E, beleza, parece que é só fazer uma gambiarrinha ali. Mas na verdade é bem elegante. Porque remover o LCA significa que na última query, quando os dois estiverem no mesmo caminho, é só ao invés de eu pegar a posição do LCA, eu pegar a próxima. Por exemplo, e em código, a única diferença dessa query para aquela query que a gente viu antes é que tem mais um aqui, ó. Caramba. E bem elegante, Machado. Gostei da solução. E é isso. Somando mais um ali. E, claro, né? Aí você tem que fazer a parte de puxar os valores das arestas para o nodo mais baixo. Que, dependendo do jeito que ele te dá a árvore, é fácil. Se ele não te falar qual que é o nodo mais baixo, aí você tem que criar uma DFS lá. Mas dá para fazer, tranquilo. Tá, beleza. Então a gente viu que a gente não precisava fazer o LCA. Mas vai que tu quer fazer o LCA. Sei lá, o problema pede, acha o LCA entre dois vértices. Aí tu pensa, pô, vou ter que codar HLD e codar uma sparse table. Não, dá para fazer isso diretamente com HLD. E é bem simples, na verdade, se tu pensar. Se os dois caras não estão no mesmo... Se os dois caras não estão no mesmo caminho, tu pode ir subindo o cara mais à direita. Se os dois caras chegaram no mesmo caminho, tu sabe que o LCA é o cara da esquerda. Então tu retorna A. E aí, né? Então se os dois caras estão no mesmo caminho, retorna o cara mais à esquerda. Se não, tu chama a função recursiva subindo a aresta leve. Interessante. E é bem, tipo, 3 linhas. Se tu quiser usar o ternário aqui, tu diminui para 2 ainda. É bem pequeno. Ok? Uhum. Query em subárvore, outra coisa interessante que dá para fazer com HLD. Beleza. Inclusive, aquele memezinho que tinha falava disso. A gente fez um Euler Tour. E se você conhece o Euler Tour, você sabe que dá para fazer query em subárvores. Mas a gente não fez completamente o Euler Tour. A gente não guardou quando a gente sai de cada vértice. A gente só guardou quando a gente entra. Então, será que ainda dá para fazer query em subárvore? Bom, dá. A gente sabe o tamanho de cada subárvore e a gente sabe o nodo e aonde esse nodo começa, né, na SegTree. Então, como por causa da ordem da visitação da DFS, a subárvore fica contínua no vetor, se eu quiser pegar a subárvore do nodo U, é só eu pegar da posição que o U tá na SegTree até a posição que o U tá, mais o tamanho da subárvore de U. E aí eu tiro um aqui pra, né? Não Porque ele dá... conta ele mesmo, né? Isso, exatamente. Caramba, mano. E é isso. Né? Então, né, com uma query na SegTree, tu consegue fazer query nas subárvores. Então, né? Se tu pensar um pouco, tu pode achar, tipo... Tu pode fazer pode visualizar um problema que tu tem que fazer query em caminhos e tu tem que fazer query em subárvores na mesma
Tipo, no mesmo problema. E a HLD suporta fazer tudo isso ao mesmo tempo. É isso, é maluquice. Template do código. Deixa eu abrir aqui. Ah, Ô, Machado, saberia me dizer se funciona pra DAG? a sim, DAG é uma árvore. Tipo, Eu acho que não funfa pra DAG porque os caminhos não são únicos. tá, sim. Não, funciona pra árvore, né? Se tu... Não, mas é que É que eu posso ter dois nodos que são pais de um outro nodo. Então, acho Ah. que caga daí. O é, conceito de LCA não faz sentido quando tu tem. Tipo, quando tu tem dois pais, sabe? tá, então esse daqui é o códigozinho de template que tá ali, Manda o ali- link aí pra nós. tá ali no GitHub do Brute. Lá no Almanac. Almanac do Brute. O... Tá. Então, os códigos são... É aquilo que a gente viu, né? Mas basicamente, o que eu consegui... O máximo que eu consegui, tipo, fazer, né? Pra deixar essa estrutura... Digamos, fazer um template dessa estrutura. Ela é bem... Tu vai precisar modificar ela dentro do problema. Não tem jeito. Se tu quiser colocar isso daqui numa struct, dá pra colocar. Mas eu não acho que vale a pena. Então, beleza. Como que tu usa esse códigozinho aqui? Tem que ler o N, tem que ler o vetor de adjacência. Não tem como fugir disso. Depois disso, é só chamar a função build, que vai chamar essas duas DFS daqui e vai construir HLD. Além disso, tu tem que, né, iniciar o max, que é tipo a quantidade de vértices. E aí tu tem que, claro, criar também a segunda estrutura. Né? Então, né, se tu vai usar segtree, tu tem que criar a segtree. É, a SEG não tá aí, né? A seg não tá aqui. Então, beleza. Aí depois que tu já fez, tipo, que tu já chamou a build, agora é só usar, né, o código. Aí tu vai criar a sua segtree, que suporta as operações que tu vai precisar fazer naquele problema. Ou tipo, né, enfim, a estrutura que tu vai usar naquele problema. Cria ela, vem aqui, tem dois exemplos de função, que é query, que é pedir o máximo num caminho, e somar a k num caminho. Então eu coloquei essas duas, update in range e query in range aqui, e aí tu tem que vir aqui, tipo, trocar pra dar suporte no que tu usou, né? Usar uma SEG com laser. Tipo, beleza, se for uma seg com lazy de fazer update em... fazer update de soma em caminho e fazer query de máximo em caminho é só roubar esse código, né? Mas se tu quiser fazer umas coisas mais diferentes, aí tu vai precisar modificar essas duas funções, não tem como. Mas, pelo menos, eu quis deixar elas aqui justamente porque, né, se tu não coda uma HLD por, sei lá, 6 meses, talvez tu não lembre como fazer essas duas funções. E aí, né, pelo menos tem elas aqui. Ok? Mas alguma pergunta sobre esse código? Tipo, é um template, mas meio que não tem muito como fazer um template dessa estrutura. Ok? Tá satisfeito, Jonk? Ei, ficou legal, mano. Valeu a pena eu ser demitido. Bom, aí aqui no... aproveitei e já vim aqui no Alec do Brute, eu coloquei aqueles outros códigozinhos que a gente tem ali. Eu não quis colocar junto naquele porque às vezes tu não precisa disso. E aí tu só quer copiar aquilo lá e aí tu vai pegar tipo umas funções que tu não precisa. Então aqui tem a funçãozinha que faz o LCA, aqui tá o ternário, 2 linhas. A funçãozinha que faz query em subárvore. E também tem um código com segtree aqui, mas aí ele já é mais grande. Já tá... O LCA é log, né? Não é log ao quadrado. O LCA é log. Nossa, mano. Acho que eu vou parar de usar Sparse Table. É nojentíssimo usar Sparse Table, velho. Não. Tipo assim, Mano, tu só copia os DFS, joga dois DFS e acabou. A Sparse Table, é. tá, dependendo de como tu implementar, pode ser que ela não fique tão zoada. Mas, tipo, pelo menos o meu LCA é bem
cagado, mano, comparado com esse LCA de 3 linhas aí. Então, tu vai, é que assim, né? É um LCA de 3 linhas, mas tu precisa copiar essas 3 funções aqui, né? E ler o grafo, basicamente. Isso aí. Bom, vai. Tipo, é mais código, mas eu acho que é mais intuitivo do que o Sparse Table. Ah, é que. Se tu tiver tudo no template, na real, o Sparse faz. Table tanto faz. Mas, tipo, esse aí é muito mais intuitivo do que. Na real, os dois são intuitivos, só que o Sparse Table tem aquele rolê de que, tipo, mano, um mais um ali, um menos um lá, essas paradas são, tem esses detalhes meio merda no Sparse Table. Eu tenho aqui um códigozinho de binary lift com LCA que é, Olha aí, mano, o código é quase o mesmo tamanho, velho. o código é quase. Na verdade, esse códigozinho aqui é um pouquinho maior, mas ele tem mais Ah, coisa, justamente sim. porque é pra tu poder usar binary lift. Mas ele também usa conceitos parecidos e tudo mais. O rolê, essa parte aqui faz quase a mesma. Tipo, a execução, os passos que tu faz aqui são bem parecidos, de ficar subindo o cara que tá mais baixo, com HLD. Então talvez deveria usar pra HLD. Tu faz esse LCA aí, ele é binary lift mesmo, ou tu faz com profundidade, pega mínimo intervalo da profundidade? Esse daqui tá com binary lifting log, mas Ah, tá. também tem o código aqui com o LCA em OD1, Famoso. famoso LCA em OD1, que aí esse daqui, né? Nem é tão grande, né? Mas é tipo, eu não sei o quão. Eu acho Se que de fato é vale a pena tricky. usar esse daqui. É. Tipo, são poucas as vezes que eu precisei fazer um LCA em OD1. Na verdade, eu nunca precisei fazer um LCA em OD1. Exato. Eu acho que tu tem que estar num problema bem complicado pra OD1 passar e tipo, login não, né? É que Verdade. não passa na entrada, né? Daí tem que ser uma entrada muito grande que não dá tempo de ler. Já- Ou uma quantidade estúpida de queries. Tipo, se alguma DP maluca que tu tem que ficar consultando o LCA, sabe? Ah, pode ser. Uhum. Daí. Mas tinha uma DP em árvore, mas sim, uma DP bem maluca. Excelente. Bom, então tá aí o códigozinho, melhor que eu consegui fazer. Tá, a última, acho que esse é um dos últimos slides. Problemas, beleza, né? Aprendi HLD, quero treinar HLD. O problema mais interessante aqui é o primeiro, com TV nacional. E aí o John, que vai saber explicar maior que eu, porque ele estava lá. Mas na nacional, acho que de 2018, 2019, sei lá, caiu um problema que ele tinha uma solução complicada usando LCA. Mas com HLD ele era trivial de resolver. Era tipo, tu fazia uma HLD com SegTree que somava em range e era isso. Era tipo, sabe fazer HLD, a solução era trivial. Acabei de derramar água na cama. Que ódio. O É da regional. da regional Regional de 2018. passou esse problema na época, John? Não, mano, não. 2018 foram épocas de vacas magras. Épocas difíceis. Tinha. A gente. Nessa aí, regional específica, a gente se babacou numa outra questão e perdemos muito tempo. Mas sim, a solução com LCA era bem complicada. E uma solução com HLD, tipo, ficava muito elegante, assim. Bom, e aí eu quero aproveitar esse problema para falar do negócio. Quando que tu vai encontrar HLD, tipo, na sua vida de maratona? Até agora, eu nunca encontrei um problema que tu só resolvesse com HLD. Tipo, esse problema aqui é HLD, tipo, numa prova. Ah, mas eu acho que a questão não é essa. Acontece esse tipo, fenômeno, só. Acontece isso com outras estruturas também, por exemplo, aquela árvore de intervalo, interval tree, que, beleza, ela não cai em problema nenhum. Mas tem problemas que os caras fazem pra tu usar outra coisa e é trivial usando essas estruturas um pouquinho mais complicadas. Então, tipo, HLD, eu acho que é meio desconhecidinho, assim, porque não cai muito.
mas é uma estrutura muito poderosa. Então, se tu souber a estrutura, souber pensar, tipo, para que ela serve e souber aplicar, provavelmente tu vai acabar passando alguns problemas que não era sobre HLD, mas que tu consegue passar trivialmente com HLD. Bom, enfim, era isso. Tá. Sobre os outros 3 problemas aqui, o segundo problema aqui é bem legal para tu aprender HLD. É uma HLD em aresta com core de máximo, então tu vai usar várias coisas que apareceu aqui nos slides. O terceiro é uma HLD sem segtree. Eu ia botar a estrutura que tu usa aqui, mas eu acho que é spoiler do problema para se alguém for fazer. Mas basicamente tu não vai usar segtree, tu vai usar HLD, só que tu tem que usar outra estrutura. E aí é interessante porque tu precisa realmente pensar sobre como explorar essas propriedades que a HLD te traz, né? Que é aquilo que a gente acabou fazendo ali. E aí, né? Tu sabendo fazer isso, tu vai saber usar muita estrutura e resolver muito problema com a HLD. E aí, finalmente, o último problema, esse aí eu não consegui fazer, mas ele é um HLD com segtree persistente e umas operações muito malucas. Então, aquele problema que eu falei de tu fazer query em caminho e query em subárvore e um monte mais de coisa, zerar subárvore, esse problema, ele perde isso. E eu tentei implementar ele, deu 400 linhas de código, tem um erro em algum lugar e eu não, né? E aí, 400 linhas de código, acho que tu abandona ao invés de debugar. Só refazer o Machado. É só refazer. Não, o meu erro foi fazer ele do zero. Sabe, eu pensei, nossa, eu vou codar do zero esse problema. E aí, meu, que erro, aqui, ó. É foda. Importante. Esse daqui justamente é uma seg persistente com lazy. E aí eu não estou confortável nem direito na seg persistente com lazy, então pode ser que eu deixei escapar alguma coisa. Mano, cada um desses assuntos já é difícil por si só, né? Uhum. Além disso, tu falou de HLD persistente, né? Antes. Mas se bem que, na verdade, o que eu quis dizer foi HLD consegue persistente, né? Exatamente. Então, eu acho Sim. que tu não precisa de um HLD persistente, de fato. Porque no HLD, tu nunca modifica algum cara. Tu tá só pegando os 2 nodos e fazendo as queries na segtree naquele caminho. Então, o HLD não faz modificações. Quem faz é a estrutura. Então, a tua estrutura que precisa ser persistente, não o HLD, né? Mas e se tu pudesse, por exemplo, deletar arestas? Meu, daí é outro problema, né, Jump? Mas Meu eu acho. amigo. Não, mas tipo, talvez tu. Assim, foge do escopo. Mas. Talvez tu poderia resolver com uma HLD, como tu fez. Só que quando tu fosse deletar uma aresta em específico, tu acha essa aresta e tu tira ela daquele link. E tu cria uma nova cor. Porra, é foda, hein? Eu não. Tu teria que atualizar a cor de todo mundo que tá na. Eu não sei se vale a pena, tá? Porque talvez eu acho que não é melhor deixar como tá as cores. Verdade, né? Tu não precisa mudar as cores, né? Sim. Tipo, elas vão ter a mesma cor, mas tu trata como se tivesse cor diferente. Uhum. Não vai dar. Tu precisa de. Tu precisa. Será que tu não precisa. Não, tu precisa de cor diferente, Michelle, então. Porque, tipo assim, imagina que tu tá numa cadeia vermelha. E daí tu corta metade da cadeia vermelha. E daí agora tu pede, por exemplo, alguma determinada operação da parte de cima da cadeia vermelha e da parte de baixo da cadeia vermelha. Sendo que, tipo, não existe mais um caminho entre eles. Sabe? Daí não funciona. Nossa, mas isso é muito brabo. Muito brabo. Mas olha só. É que é uma árvore, né? Se não existe mais um caminho, tipo, é meio. Né? Sim. Tipo, esses problemas de conexidade dinâmica aí são sempre difíceis. É. Mas fiquei curioso. Inclusive, esse problema aqui, o Oak, ele tem um processo parecido, que é. Tu tem que cortar caminhos da árvore. Então, tu cortou um caminho da árvore, toda a subárvore. Tipo, cortou um nodo da árvore, né?
aí toda a subárvore daquele nodo cai. E aí tu não mexe mais naquela subárvore. Só que aí, no caso, eu só deixo lá, porque, tipo, ele não pode consultar mais aqueles caras, então tanto faz o Sim. que vai fazer com eles. Bom, é isso. Ah, um agradecimento especial ao Bruno Monteiro. Eu ia botar alguma rede social dele e tal, mas eu não sei. Mas basicamente ele que me passou os slides dele sobre o mesmo assunto. E aí eu pude aprender então a fazer todos esses desenhos que vocês viram por causa dos slides dele. Bom, e é isso. Acabou. Vou falar agora. Quando eu tava treinando pra, tipo, apresentar, enfim, revisando o que eu ia ter que falar, na revisão de SegTree, era uma das coisas que eu queria falar era pra darem uma olhada tipo, no teu TCC, justamente porque, né, tá lá, tá feito, né, só aprender SegTree lá. Eu aprendi SegTree, que eu respondi a pergunta ali naquele TCC, então, né? João, só Diga-me pra tudo. responder a tua pergunta. Por Sim, favor. dá pra fazer qualquer estrutura em intervalo de vetor, né? Se tu quiser fazer um prefixo ali no meio, eu acho que, né, vai ser meio chatinho, mas dá pra fazer. Só que tem uns poréns, né? Tu consegue fazer, desde que tu consiga juntar caminhos, né? Então tu vai ter, sei lá, tu vai ter uma query numa parte, né, do caminho e uma query na outra Uhum. parte do caminho. Tu precisa conseguir juntar isso de algum jeito. O que na maioria das operações dá tranquilo, né? Operações e estruturas. Sei lá, se tu quiser talvez aplicar um square root decomposition, talvez que meio estranho, sabe? Uhum. Outra coisa, que aí eu acho que é mais interessante, tu, por exemplo, se eu te desse o problema de fazer um problema bem parecido com aquele do começo, que é fazer, tipo, query em intervalos em caminhos, né, da árvore. Só que sem update. Sem update, fazer query em caminhos da árvore, tu pode fazer com sparse table e binary lift. Além de, tu pode considerar, talvez é mais complexo, talvez é mais simples, não sei, depende, mas a complexidade é menor, tu tem um log a menos. E se o problema for feito para passar com a binary lift, com a sparse table, talvez a estrutura da SegTree fique meio pesada por causa desse log a mais, todas essas funções recursivas, enquanto a sparse table é muito rápida. Então talvez tu tome TLE, mesmo tipo que a complexidade deveria passar, sabe? Uhum. Se não tiver update e tu puder usar a sparse table, binary lift. Justo. Então tem isso, né? Mas tu pode usar qualquer coisa. Normalmente se usa SegTree. Até agora eu achei um problema, que foi o que eu coloquei no slide ali, que não usa SegTree. E é um problema muito interessante. É aquele que eu te falei. Olha isso. Qual deles? Aquele lá de. O Caésimo, alguma coisa assim, né? Não. Tu tem a árvore, né? E aí tu tem números na árvore. Cada vértice tem um número. E aí tu quer, dado um caminho, saber se um dos vértices naquele caminho, tipo, se algum dos vértices naquele caminho tem aquele número. Então, só. Tá.